2 e o grupo 3, Artes e Educação Física, né? O grupo 2 está com a Elisiane, a Genice, a professora Piedade, Glacilene e a Virgínia. E aí, as meninas sejam muito bem-vindas. Estamos aqui a postos para ouvi-las e aprender um pouco mais com vossas pessoas. Sejam muito bem-vindas. Sucesso aí nas apresentações. Bom dia, Lembrem-se professora do, Denise. lembrem-se do acordo. Nós temos pouco tempo hoje, porque serão 2 Meia grupos. hora. Tranquilo. Meia hora. Vamos lá. Professora Eli, eu gostaria só de fazer uma justificativa. Sim. Uma informação. Na verdade, o grupo 2, ele foi, por uma seleção temporal, ele ficou restrito a apenas três colegas, né? Professora Genice, eu e a professora Gracilene, e nós convidamos o mestrando Wesley, que é meu ex-orientando, que ele é pesquisador de hip-hop, para contribuir conosco na elaboração da proposta de música. E ele está aqui e ele irá participar da apresentação junto conosco, como colaborador. Ok. Ok. Muito bem. Então, a Piedade já falou o nome dos participantes. Eu sou a professora Genice, vou falar da primeira proposta relativa ao teatro. Eu sou professora do ensino fundamental 1 e 2. Então, no ensino fundamental 2, pela manhã, eu trabalho em Araucária, Paraná. No ensino fundamental 1, eu trabalho em Curitiba, Paraná, com a disciplina de arte. E sou mestranda da UFPR. Pode mudar. Pode mudar o slide. Isso, obrigada. Então, falando um pouquinho sobre a BNCC, ela pressupõe que as práticas humanas mediadas, sociais, são mediadas pelas diferentes linguagens. E cita ali a linguagem verbal, que é composta pela oral, visomotora, libras e escrita. Também a linguagem corporal, visual, sonora e a digital. Então, por meio dessas práticas, há processos de interação constituindo os sujeitos sociais. E ela fala das linguagens artísticas que devem ser abordadas na educação. Fala das 6 dimensões que a compõem, que é a criação, a crítica, a estesia, a expressão, fruição e reflexão. E não há uma hierarquia ao se trabalhar com essas diferentes linguagens. Próximo. Para falar do teatro, eu trouxe aí a imagem do Augusto Boal. Ele é o teórico utilizado para embasar essa prática que a gente propôs. Então, qual que é a unidade temática? É o racismo e o antirracismo, criação de personagens, expressão corporal, vocal, cenário e improvisação teatral. Pode mudar. Por que eu escolhi o Augusto Boal? Porque ele propõe, através do teatro do oprimido, um trabalho voltado para acabar com a relação de opressão, oprimido e opressor. Ele fala que a partir da realidade é possível trabalhar em cena e desconstruir essas relações. E não falando como fazer, mas mostrando como fazer. E ele propõe também que todos possam fazer teatro, inclusive os atores. Ao passo que a pessoa, quando ela não é ator ou atriz, ela está mais aberta para as possibilidades que o teatro propõe, para se trabalhar com toda essa gama que o nosso próprio corpo traz, nossa realidade traz. Aí, outra base teórica é Gomes, 2005, Pereira e Dias, 2019. Sobre Gomes, ela traz ali a questão do racismo. E nessa fala, nós podemos destacar várias formas de identificar o que é o racismo, conceituar o que é racismo. Primeiro, fala que é uma ação resultante de aversão e, por vezes, ódio. Advindos de quê? De pessoas que possuem pertencimento racial que é observável por meio da cor da pele, do tipo de cabelo e etc. O segundo ponto é o conjunto de ideias
e imagens referentes aos grupos que acreditam na existência de uma raça superior e outra inferior. E também é na crença, ou na vontade de impor uma crença particular como única e verdadeira. Então, 3 pontos ali para nós estarmos refletindo em relação ao racismo. Essa imagem que eu trago é dos meus alunos do Ensino Fundamental 1, realizando prática teatral, com foco também nessa questão, que eu já trabalhei. Pode ir. A escola e a educação antirracista. A Sara Pereira e a Lucimar Rosa Dias falam que o racismo, ele por meio da discriminação, ele mostra sua face mais obscura. E assim causa consequências para suas vítimas. Então, a escola, como o primeiro espaço social que as crianças adentram, elas devem estar atentas a essas questões e trabalhar na reeducação das relações étnico-raciais entre as pessoas. Para quê? Para que se tenha uma sociedade mais igualitária, onde se estabeleçam relações mais solidárias e de respeito entre todos. Então, não é questão de privilegiar um em detrimento do outro, é um trabalho visando uma relação igualitária e solidária. Então, é importante trabalhar, é importante que nós venhamos a refletir sobre esse aspecto e realmente façamos uma educação antirracista partindo primeiro de nós. Então, nós temos que se educar, esse é o objetivo de nós que estamos aqui nesse curso, aprender a como trabalhar essas questões, dentro de nós mesmos, com os nossos pares e com os nossos estudantes. Próximo. Essa fala do Boal diz que a poética do oprimido é essencialmente uma poética de liberação. O espectador já não delega poderes aos personagens, nem para que pensem, nem para que atuem em seu lugar. O espectador se libera, pensa e age por si mesmo. Teatro é ação. Lá no início eu disse que as crianças iriam colocar em cena as suas ideias. Elas não iam dizer o que elas pensam a respeito, elas iam mostrar o que pensam e como desconstruir. Então, para se trabalhar, essa proposta ela foi pensada para turmas de primeiro ao 5º ano, né, Fundamental 1. Então, pesquisa. Antes de solicitar o trabalho com o teatro em si, é feita essa questão da pesquisa, para que os estudantes tenham o que conversar a respeito da temática. Então, assim, 1º e 2º ano, pedir para conversar com os pais sobre o que é racismo, o que é bullying, o que é preconceito, o que é discriminação e o que é antirracismo. Eles vão vir com a ideia que a família tem, tá? 3º, 4º e 5º ano já pode pedir para pesquisar em sites da internet, que até lá na proposta eu trago alguns sites que são interessantes, pertinentes para essa pesquisa, para que eles leiam, tenham uma ideia geral do assunto. A partir dessa pesquisa é feita uma roda de conversa. Na apresentação da semana passada foi falado muito a respeito da roda. A roda é maravilhosa, né, gente, para se conversar, para estar um olhando para o outro e trocando ideias e aprendendo juntos. Então, é interessante deixar bem marcado cada termo desse que nós utilizamos nas relações, na educação para as relações étnico-raciais. Em especial, frisar bastante a diferença entre bullying e racismo, que muitas vezes é confundido. É o próximo. Próximo. Esse. Muitas vezes é confundido. Então, nessa roda de conversa, a partir desses termos, nós vamos conversar também sobre notícias de jornal, que também vai ser pedido na pesquisa. Uma notícia de jornal, uma notícia na comunidade, um caso que tenha acontecido com algum familiar ou com o próprio estudante, tudo isso será conversado nessa roda. Esse é o material do nosso trabalho para o teatro. Tanto a pesquisa dos termos, como situações de racismo presenciadas pelo aluno ou que ele trouxe de alguma notícia que ele verificou a respeito do assunto. Tanto na sua comunidade, como
no jornal que vem de outro lugar esse fato. A partir desta roda de conversa, a gente vai para o aquecimento. O aquecimento é aquela caminhada que geralmente a gente usa música, som, só que nosso aquecimento vai ser de forma diferente. Vai ser com caminhada em diversos ritmos. Andando devagar, andando rápido, correndo, andando em câmera lenta. Tá? Primeiro, o corpo neutro, o corpo do estudante mesmo. Foco na respiração. Durante a caminhada, a gente vai conversando sobre isso. Aí, a gente vai mover os personagens que foram abordados na roda de conversa. Agindo como determinado personagem que o aluno trouxe, que o estudante trouxe. Como que esse personagem anda rápido? Como que esse personagem corre? Como que ele caminha devagar? Tanto a vítima quanto o agressor. E isso propõe mudanças no próprio corpo. Depois a gente volta para a conversa e o que vocês sentiram? Como que seu corpo ficou? Como ficou a sua respiração? Com esse personagem, com aquele personagem. Então, aí você já está trabalhando a expressão corporal do estudante. Aí, a próxima proposta é um jogo teatral escultura. Nessa proposta, você pode dividir em grupos de 5 pessoas, 5 estudantes, e eles vão criar uma escultura com base no que foi conversado também na roda de conversa, situação de opressão, opressor e oprimido pelo racismo. Fez a escultura? Ótimo. Agora a gente vai desconstruir como seria uma situação antirracista nessa escultura, no concreto. Como que a gente construiria essa escultura coletiva, né, com o corpo de todos ali. Então, é feito essa desconstrução. Quem está sentado observando a escultura dos grupos pode também vir e dar a sua proposta, sua ideia, fazer uma nova escultura. A partir da escultura, da roda de conversa, vamos para a improvisação teatral. Então, muitas histórias, muitas ideias surgiram ali. Então, a gente vai fazer a improvisação. O grupo vai elencar o que ele quer apresentar. Quais são os personagens? Qual o cenário? E qual é a ação? A princípio, a ação do racismo. Então, vai encenar. Depois de fazer essa cena, a gente vai fazer novamente a cena, mas agora de uma forma antirracista. Qual seria a forma de resolver aquela questão? Não vamos falar, vamos fazer. Então, a improvisação é com base nessa desconstrução da atitude racista. Quais são os recursos para essa proposta? Notícias de jornal, mídia, relato dos estudantes e também aquela pesquisa solicitada no início da proposta. Quanto tempo dura essa proposta? Ela pode durar um trimestre. É muita coisa para se trabalhar. Cada criança tem uma história para contar, cada estudante. Pode se estender a mais tempo? Vai depender da turma, vai depender do professor, do perfil, do que for surgindo ali nessa conversa. Porque o foco é trabalhar dentro da realidade. Boal fala muito da realidade. O racismo está na nossa realidade. Ele propõe a transformação social através do teatro. Nessa proposta, eu estou propondo a transformação de atitudes racistas em antirracista através do teatro. Caso o grupo decida, o professor decida, pode optar em escrever um texto coletivo e apresentar para as demais turmas, mas fica a critério do grupo. Esse não é o foco principal. O principal é todo o processo de trabalho. E é isso. Alguma dúvida? Ou no final? As dúvidas ficarão para o final, né, Genice? Como Tranquilo. Aconteceu na próxima semana. Então, passaremos para a próxima proposta, a apresentação da proposta de música. Vale ressaltar, professora Eli e os demais colegas, que o campo da arte ele é composto de 4 linguagens. Então, o nosso grupo teve que elaborar 4 propostas, né, para o ensino de arte, né, para atender às especificidades de cada linguagem artística. Então, agora nós ouviremos o Wesley, que fará sua autoapresentação,
e, em seguida, a apresentação sucinta, né, da proposta do ensino de música nas escolas. Muito obrigada, Wesley, pelo aceite, e é uma satisfação tê-lo conosco. Bom dia a todas, a todos. Eu que agradeço pelo convite, professora Piedade, é uma honra poder participar desse curso Racismo e Antirracismos na Educação Infantil. Só um detalhe, vocês me escutam bem? Sempre é bom perguntar. Sim, está audível. Para mim está bom. Tá ok. Ótimo, muito obrigado. Então, falando um pouco da proposta a partir da perspectiva da música, eu elenquei com uma unidade temática, o movimento hip hop, que só falando um pouco da relação com o tema, eu sou licenciado em Sociologia pela Universidade Federal do Amapá e atualmente eu sou mestrando em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e desde a graduação eu estudo o movimento hip hop na cidade de Macapá especificamente, e o rap. Então o recorte que eu faço é do movimento hip hop, traçando alguns recortes de crítica social, antirracista, autoafirmação da identidade negra e denúncia das desigualdades sociais e do racismo, que desde o início do movimento hip hop na década de 70 em Nova York, ele vai trazer essas pautas emergentes na contemporaneidade e também. Você pode passar, por favor? Então, do movimento hip hop, desde da década de 70, o África Bambata, que pregava que além dessas 4 linguagens, que eu vou falar mais à frente, fosse um movimento cultural e político que trouxesse no seu bojo uma dimensão crítica de conhecimento. Então ele vai defender a 5ª linguagem, ou o 5º elemento, que é o conhecimento, né? Justamente para trazer uma proposição crítica do movimento de uma cultura vinculada a uma dimensão muito forte racial, né? Então, o movimento hip hop é um movimento que permite compreender a realidade social em contextos geográficos e socioculturais específicos. Então, se a gente verificar o movimento hip hop na cidade de Macapá, por exemplo, as pautas serão muito vinculadas à realidade dos jovens que estão inserindo, que eles estão inseridos, o contexto que o rap, que o hip hop vive. E existe uma proposição crítica de trazer aos órgãos estatais a ausência de políticas públicas dentro daquele espaço geográfico, uma dimensão antirracista, até porque os próprios jovens, em grande medida, são negros, e a questão racial é muito premente em localidades. Então, o racismo, a discriminação, o preconceito serão pautas muito emergentes que os artistas vão colocar em suas manifestações. E educativa, que é um tipo de educação, uma educação informal, que vai partir dessa experiência vivida pelos sujeitos e que pode ser incorporado dentro do ciclo escolar. Inclusive, quando eu enviei numa escola pública em Macapá durante um ano, e eu sempre fazia essa dinâmica de pensar um determinado assunto, por exemplo, violência simbólica em Pierre Bourdieu, a partir de uma música de um grupo de rap em Macapá. Então, existia um processo de identificação muito forte, até porque se enxergava assim, os bairros que eram pautados. Então, é uma perspectiva muito freiriana de pensar o conteúdo a partir da realidade sociocultural que o indivíduo está inserido. Então, o movimento hip hop é composto por 4 elementos artísticos, não é só a música, né? Tem o DJ, que é responsável pelo som, é pela batida que ele coloca para o MC, declamar sua poesia, melhor dizendo, e pelo músico que vai cantar uma canção para os breaks, né, que é a dança de rua, os jovens b-boy e b-girl.
O MC, que é aquele que canta o rap, expõe suas rimas, com sentimentos, angústias, criticando as mazelas sociais e o cotidiano a qual habita. O break, a dança de rua, que significa quebrar, numa tradução mais literal, é a dança do hip hop. E o grafite, que é a pintura, as artes plásticas, né? Então, eu coloquei como unidade temática a música, só que o hip hop é uma proposta interdisciplinar, porque mescla, além da música, a dança de rua e a pintura, que é as artes plásticas, né, que é o grafite. Então, a gente pode pensar essas dimensões como proposituras críticas através da visualidade, através da corporeidade e através da letra da música. Você pode passar o slide, por favor? A Patrícia levantou a mão. Eu vou continuar aqui. Como uma fundamentação teórica, eu trago aqui Viviane Mendonça Magros, que em seu artigo, Adolescentes como autores de si próprios, cotidiano, educação e hip hop, expõe que, enquanto meio de educação informal, o rap constitui um processo espontâneo carregado de valores e representações de transmissão de informação que suscita a formação de uma consciência mais crítica de seus ouvintes. Assim, através das outras manifestações artísticas do hip hop, como eu falei, a dança e o grafite, o conhecimento acontece no âmbito da comunicação oral, visual, e é carregado de representações de tradições culturais, bem como emoções e pensamento. É muito comum, por exemplo, o movimento hip hop ocupar, no meu TCC, eu verifiquei, eu também presenciar em algumas ocasiões, movi a casa de detenção no Iapem, em Macapá, a detenção de menores infratores também, na universidade, na praça pública da Bandeira, uma praça de Macapá, para trazer essas dimensões como uma proposta crítica, principalmente, né, voltar para a questão racial, né, e esse discurso do hip hop ele se sustenta até em dados estatísticos sobre a realidade da população negra, quando a gente analisa a música de uma forma mais detalhada, que é como eu vou colocar na sequência didática mais à frente. Você pode passar o slide, por gentileza? Em sequência didática, eu dividi em termos gerais em 3 momentos. Primeiro, um diálogo de aproximação em breve sobre o tema. Aqui consiste em familiarizar o hip hop com os estudantes, falando um pouco sobre o tema e trazendo esse recorte antirracista e de caráter educativo, até para se os estudantes participam do movimento, alguma medida, se conhecem, quais músicas conhecem, para uma roda de conversa de uma forma bem horizontal, explicando de uma maneira bem breve qual a proposta do hip hop e as suas manifestações, né, que é a música, a dança e as artes visuais. E a partir daí propor uma pesquisa na internet, em jornais, essas manifestações. No segundo momento, seria a roda de socialização, para expor essa pesquisa e trazendo os temas como racismo, preconceito, discriminação, história e memória da cultura negra local, como Batuque, Marabaixo, pensando na realidade de Macapá, né, foi o recorte que eu fiz. E, a partir daí, propor um exercício para pensar a cidade de Macapá através da música, da dança e do grafite, né? E, no final dessa segunda etapa, apresentar um pouco da cultura, da música e imagens que envolvam a dança e o grafite.
e, a partir daí, trazer os significados dessas manifestações como uma proposta antirracista. Então, acho que pode passar o slide. E, para finalizar, fazer esses grupos de experimentação, né, dividir os alunos e alunas em grupos de 5 pessoas para elaborar, seja uma letra de música, uma breve poesia, um tipo de dança, uma arte visual, de maneira bem breve, mas que envolva a dimensão racial, e a partir daí socializar com a turma e dialogar acerca desses conteúdos. Aqui, como eu ressaltei, o recorte foi na cidade de Macapá, mas essa sequencialidade que ela pode ser apropriada para contextos, para outros contextos, né? E por final, socializar a produção de cada grupo e dialogar acerca do conteúdo das exposições. No mais, foi isso, eu fico aberto para perguntas e possíveis dúvidas. Muito obrigada, Wesley, pela apresentação da proposta. Como bem disse o Wesley ao final, é uma proposta, né? O território local, a escola, o estado, a região onde ela será desenvolvida, exigirá, né, que os profissionais que façam os devidos ajustes, né, e remodelem, então, e façam as adequações às suas realidades. Professor Eli, em relação ao tempo, já são 11h30, o nosso tempo terminou, porque nós tínhamos meia hora e ainda estão faltando a apresentação de 2 propostas. E aí eu lhe faço uma proposta e ao grupo também. Como esse material será socializado com o conjunto, né, dos cursistas, em respeito ao tempo, para que nós tenhamos também a oportunidade do diálogo, nós podemos apresentar apenas essas 2 propostas, as demais, né, chegarão ao conhecimento, e todos nós teremos acesso no momento da publicação, ou nós fazemos apenas uma leitura corrida das 2 últimas propostas, não é, para finalizar, então, a apresentação geral e ficamos abertos às contribuições, né, do coletivo. Oi, Piedade. Hoje não, professora Yara, bom dia. Você está me ouvindo direitinho, né? Bom dia. Sim. Então, eu estou controlando aqui o tempo. Vocês começaram às 9h06. Vocês têm ainda 5 minutos. Pode continuar, tá? 5 minutos? Tá certo. Obrigada, professora. Danilo, você passa, por favor? Então, vou fazer uma leitura breve aqui da proposta de dança, né? Dança, arte e educação, voltada, né, às danças afro-brasileiras. Na unidade temática, será possível trabalhar, né, da perspectiva da legislação antirracismo, educação das relações raciais, africanidades, currículo, formação de professores, cultura negra, danças santorais, patrimônio cultural afro-brasileiro. Pode passar, Danilo, por gentileza? As danças afro-brasileiras visam, portanto, dar oportunidade aos educadores e educandos de conhecerem outra lógica de produção de conhecimento que não se reduz à forma linear de transmissão de conteúdos pré-estabelecidos e a padrões étnicos e eurocêntricos, como ainda é predominante na realidade educacional brasileira. Então, sou eu que vos digo, faço essa afirmação, porque essa proposta também ela foi remodelada, e uma síntese, né, que está sendo apresentada ao curso de uma pesquisa mais ampla que eu realizei no mestrado em Educação, junto à Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará. A minha atuação, né, no campo educacional é na área de formação de professores. Eu sou formada em artes visuais, trabalho na Universidade Federal do Amapá e ministro aula no curso de pedagogia da mesma universidade e no mestrado em educação. Então, essa proposta ela é adaptada para ser realizada nas escolas e em todos os níveis instrucionais, desde que sejam adaptadas, né, para essa concordância e consonância idade e ano de ensino. Pode passar, Danilo, por gentileza?
Então, é preciso que a escola se prepare para conviver respeitosamente com a diversidade e com o pluralismo cultural e de ideias. Para tanto, precisa-se conhecer e valorizar o conhecimento que o educando traz de sua base familiar, cultural e de comunidade, e ampliá-lo por meio do diálogo com o saber científico, como propõe a legislação antirracismo vigente em nosso país. A exemplo do que a professora Janice e o professor Wesley nos apresentaram nas propostas anteriores. Pode passar, Danilo, por favor? Dentro da sequência didática, né, pensada para a aplicabilidade, não é, dessa proposta em âmbito escolar, não é, então, o ponto de partida, um breve histórico, não é, dessa dança afro. É preciso que as pessoas compreendam, não é um pouco um processo, né, o processo histórico daquela comunidade, né, determinado território, o momento da chegada, quais circunstâncias, abordagem sociocultural, regional, artística, estética, né, o acervo, né, da tipologia de dança afro, porque cada região, cada comunidade, cada território tem um tipo, né, um nome, uma definição específica, né, para essas manifestações culturais, a fim de criar um ambiente de aprendizagem estudantil acerca da cultura afro-brasileira. E incentivar, portanto, as pesquisas, os estudantes a se tornarem, viver essa experiência enquanto pesquisadores, no intuito de construir uma cena, um contexto histórico, sociológico, cultural, e a partir daí, que é o próprio contexto deles, pensar em sua própria realidade. Essas culturas, elas têm os seus guardiões e as suas guardiãs. Não é? Então, os mestres e mestras que, através e por intermédio da memória, repassam essa tradição ao longo das gerações. Então, é importante conhecê-los. Então, realizar, organizar a biografia, a história de vida desses mestres e mestras, né, da cultura, realizar esse trabalho, portanto, de inventário cultural e construir a biografia, né, desses nossos símbolos vivos para que eles sejam conhecidos na totalidade. Então, visualizar aqueles que têm a imagem, a foto, não é? Procurar também, não só pelo nome, mas essa associação entre nome e imagem, não é? Para que eles se tornem visíveis, reconhecidos e reconhecidas, e os estudantes possam, então, e a partir daí, os professores também, porque é uma proposta interdisciplinar, não é, dentro desse trabalho colaborativo na escola, desenvolverem diversas atividades que podem envolver, né, consorciar os professores, né, de todos os campos de conhecimento. Pode passar, Danilo, por gentileza? O trabalho corporal, né, básico, coordenação motora e passos da dança. Né, nessa etapa, deverão ser potencializados os movimentos como correr, pular, saltar, rastejar, lembrando o ser humano ao natural, além de movimentos que ajudem a desenvolver a coordenação motora, acompanhando os impulsos rítmicos da percussão ou, não é, da música mecânica, e ou dos sons extraídos de objetos tais como latas, madeira, sementes, metal, e ainda dos sons extraídos do próprio corpo e da fala dos estudantes, bem como os exercícios corporais sensitivos de interpretação, de expressão plástica, instigando os estudantes a desenvolverem a criatividade, sensibilidade, imaginação e a percepção. Os professores e as professoras poderão utilizar também mitos e lendas locais ou regionais para estimular o trabalho de expressão corporal por meio da imitação. Então, cada cultura, cada povo, cada realidade cultural também tem todo esse repertório e aí de música, desses elementos sonoros, dessas musicalidades, instrumentos, forma de tocar, e tudo isso, então, você tem um repertório vasto para trabalhar a partir desse inventário musical. Pode passar, Danilo, por gentileza? A composição do conjunto da dança afro-brasileira e o aprendizado musical. O professor e a professora, deverão fazer a junção de todas as etapas que compõem a dança como estratégia do ato didático-pedagógico, que proporcionará aos estudantes experiências prática e sinestésica de compreender a dança,
arte, cultura, em todas as dimensões e expressões individuais, coletivas. Nessa etapa, os estudantes terão acesso ao figurino característico de cada manifestação cultural, compreender os sentidos e significado de cada traje, ou seja, tem uma hierarquia, tem uma composição de cargos, né, dentro desse repertório dessas danças santorais. Então, é necessário entender que cada um desses personagens, qual é o papel, a atribuição e o sentido, né, deles nessa composição geral da dança, né? Dos músicos e das cantigas. Tem alguns que são músicas, outros são cantigas, dos instrumentos de percussão, não é? Bem como praticar, ou seja, dançar propriamente dito. Então, além desse processo todo de pesquisa, de compreensão, de reflexão, não é, sobre a dança, não é, a contextualização, não é, o entendimento, a percepção, participação, até o processo de recriação. Pode passar, Danilo, por gentileza. A utilização de vídeos, nesse caso, é muito importante, né? Porque às vezes você tem dificuldade em se deslocar com esses estudantes da escola para que eles possam visitar as comunidades, os espaços onde as festas acontecem. Aqui nós chamamos de barracões. Os barracões nas casas dos festeiros, das festeiras. E você pode utilizar, então, o material audiovisual para proporcionar, né, o alcance, o acesso, a visualidade, a visualização e a reflexão dos estudantes a partir desse conjunto, né, que repertoria e que constrói essas identidades culturais no nosso país. Então, proporcionar aos estudantes a oportunidade de conhecer os grupos culturais, associações e coletivos de salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro através de recursos audiovisuais, assim como captar por intermédio das imagens as expressões, né, faciais, corporais, estéticas, individual, coletivas, relacionados à condição histórica, social e cultural, alusiva a cada coletivo negro, né, que estão imbricados em um processo histórico de resistência contra as opressões e o racismo antinegro e sua cultura e religiosidade. Por intermédio desse trabalho pedagógico, os estudantes aprenderão nas escolas que as culturas e todas as formas artísticas de expressões africanas e afro-brasileiras representam a preservação de um referencial identitário, étnico e civilizatório de nossos ancestrais. Tá? Pode passar, Danilo, por gentileza. Então, aí é importante, né, repetir, lembrando das cantigas que eu mencionei anteriormente, fazer um trabalho de retomada das cantigas. Por não, professora Yara? Perdão, pensei que a professora Yara tinha pedido para falar. Então, você pode, através das cantigas ou das músicas, né? Então, nessa etapa, rediscutir com os estudantes os conteúdos das músicas e cantigas, a letra, né, propriamente dita, e incentivá-los a criar, compor novas cantigas que expressem o cotidiano escolar, social, comunitário e revelem os sonhos, desejos, emoções, sentimentos. Não é? Então, será uma oportunidade pedagógica de incentivar os estudantes à prática poética e literária, né? E uma produção que estará engajada, imbricada na própria realidade que ele vive, mas numa discussão do sujeito de maneira integral, do ponto de vista racial, social, cultural, escolar, das experiências múltiplas. Verdade? Pois não, professora, já estou terminando. 5 minutos, eu preciso que você finalize, senão a gente Tá vai certo, comprometer estou o tempo. finalizando. Tá bom? Obrigada. Obrigada também. Exposição sobre dança afro-brasileira, né? Então, com a participação tanto dos estudantes quanto dos atores sociais, dos guardiões da cultura, lembrando que esse trabalho pode ser desenvolvido, deve, né, ser em parceria com a comunidade, com os grupos culturais, com os fazedores de cultura, né, em geral, né? Então, os atores sociais guardiões, né, das danças culturais, o objetivo é se promover um encontro entre gerações, trazer a cultura viva e pulsante para dentro do universo escolar e evidenciar que é possível fazer arte-educação pelo viés da cultura de matriz africana e afro-brasileira. Pode passar, Danilo, por favor. Fechamos, então, professora, e ficaremos com a pendência da última oficina, que é Mulheres Negras e Empoderamento Feminino dentro da discussão das artes visuais.
Professora Yara, pela riqueza da proposta dessa oficina, ela é bem curtinha, 2 minutinhos não daria para disponibilizar aqui para a gente apresentar? Olha, podem, eu até me manifesto, podem pegar do meu tempo, viu? É tranquilo. Para mim, Obrigada pela gentileza. imagina. Então, vamos, Gracilene. Então, nós vamos fechar, então, a apresentação com a Gracilene, que fará a sua auto-apresentação e, em seguida, a apresentação da proposta de artes visuais. Ok, obrigada, professora. Eu sou Gracilene Caiana, sou professora da Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal, sou professora, sou mestranda de Educação Profissional da Universidade de Brasília. Vou fazer a apresentação aqui, rapidinho. Pode passar, professora. Aqui é uma proposta, né, de oficina para os professores da educação dos anos finais e ensino médio também dá para fazer essa proposta, né? O objetivo dessa oficina é vivenciar a confecção de estandartes em homenagem a mulheres negras que se destacaram nos campos da literatura, política, educação, artes, ou que tenham feito algum trabalho de grande importância na comunidade ou na vida de cada estudante. A sugestão é aberta para a confecção de estandartes das figuras das próprias ou dos próprios estudantes, ou pessoas da comunidade, ou pessoas da própria família, né, do estudante, pensando no desenvolvimento da técnica como uma estratégia artística e lúdica capaz de fomentar a oportunidade na história e na luta da homenageada. Inicialmente, o professor pedirá para os estudantes trazerem para a sala diversos materiais de expediente, de aviamento, fitas, miçangas, todo material que dá para aproveitar, o material que tenho em casa, que dá para aproveitar para fazer o estandarte. A gente vai mostrar aqui, pode passar, professora, por favor. O material para fazer os estandartes seria um pedaço de tecido de algodão estampado, pode ser um pano chita, né? Tecido chita. Aí tem a medida aqui, a gente vai colocar direitinho. Tem as fitas coloridas, diversas rendas, cianinhas, ponto russo, botões coloridos, diversos materiais. Um cabide, um frasco de cola para tecido. A duração dessa oficina daria assim, uma faixa de 2, 3 horas. Pode passar, professora, por favor. Aí nós temos a ideia, né, a foto aí dos estandartes. A ideia, né, de pensar assim, um estandarte, a construção de um estandarte, pensando nas mulheres negras, a gente pensou nisso porque as mulheres negras têm suas trajetórias de vidas atravessadas pelas simetrias de classe, gênero e raça, e aqui a gente pensa o conceito da Kimberly Crenshaw, da interseccionalidade, né, na discriminação das raças, quando as mulheres negras, elas têm múltiplas formas de exclusão, né, e essas múltiplas formas se cruzam na questão de gênero, raça e classe. E após a confecção dos estandartes, os estudantes podem apresentar para a turma a mulher negra escolhida, contextualizando sua vida, sua luta, né, suas escrevivências, como pensa a Conceição Evaristo. Os estudantes poderão escolher também uma música que correlacione com sua temática, para a apresentação desse estandarte na sala e falar por que da escolha dessa mulher negra. No final, a professora também poderá sugerir pequeno teatro sobre a vida dessas mulheres negras, destacando, né? A gente entende que a educação tem a possibilidade de oportunizar a formação e a qualificação, que pode abalar, em alguma medida, as desigualdades que são históricas. Assim, busca-se a partir da confecção desses estandartes, investigar a trajetória e a história de vida dessas mulheres, analisando os diversos fatores, contextos que as envolvem, refletindo e problematizando concepções acerca das relações étnico-raciais, do machismo, da temática da diversidade sexual e de gênero, da cultura, do feminismo, da temática da diversidade cultural, antirracista, antipatriarcal, uma vez que se entende a educação no ambiente escolar como um importante meio
para a superação desses entraves à cidadania e democracia. Pode passar, por favor, professora? E aí a gente tem, após a confecção dos estandartes, aqui nesse caso, foi uma oficina da Maria da Penha, que a gente organizou aqui em Brasília. E aí, no final, fica um trabalho lindo, cada um com sua individualidade, né? Mas aí a proposta é com mulheres negras da comunidade, ou da sala de aula, ou alguém que se destaca nos diversos campos. Pode passar, professora, por favor? Aqui nós temos os materiais que a gente disponibiliza numa mesa grande, a gente junta as mesas e vai colocando os materiais, e aí a gente compartilha esses materiais, e cada um vai pegando um pouquinho do que trouxe, um pouquinho do que o outro trouxe, a gente faz uma troca aqui. Pode passar, professora? Por favor. Aí nós temos... quando a gente junta todo o material, dá uma mesa rica de materiais, né? Fica bem legal. Pode passar, por favor? E é isso, aqui já entra nas referências. Então, tá certo, é só isso mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada, então, professora Eli. Muito grata à Ana Patrícia pela gentileza de compartilhar um pouquinho do seu tempo conosco. Realmente a área de arte envolve 4 linguagens, então são 4 propostas, e a gente demanda de um tempo maior, mas, enfim, mesmo com a correria, nós ficamos à disposição do coletivo para o momento do diálogo. Muito grata por hora, em nome da Genice, da Gracilene, do Wesley, em meu próprio nome, Piedade Videira. Um abraço e estamos à disposição. Parabéns pela apresentação, que trabalho maravilhoso, né, gente? Apesar de ter pouco tempo, é tão pouco tempo para a gente falar de tanta coisa maravilhosa que a gente tem de ideias na cabeça para a gente enfrentar o racismo, não é? Vamos abrir aí alguém que queira perguntar, alguém que queira falar alguma coisa. Vamos fechar aí em 5 minutinhos a gente começa. Eu só esqueci de apresentar aqui o meu. Esse aqui é o estandarte da Margarida Alves, que eu fiz. E aí fica um trabalho lindo, muito lindo. Esse aqui eu tenho comigo aqui, é meu xodozinho. Eu já estou aqui cheia de ideias. Obrigada pelo convidado que vocês trouxeram para vir aqui partilhar um pouco dos seus conhecimentos, seus saberes conosco, nessa manhã de sábado, não é? Ter a disponibilidade de trazer um pouco da partilha dos seus conhecimentos, isso é muito maravilhoso. Quem quiser falar alguma coisa, quem quiser perguntar alguma coisa para as meninas, quem quiser daí sair outras ideias, a gente vamos fechar em 5 minutinhos, que é para a gente partir para outro grupo, ok? Aí, se ninguém tiver nada para falar, só parabéns, muitos parabéns, vamos partindo, então, para as outras apresentações, não é? Vamos, então, chamar as meninas do grupo 3. Meninas, muito obrigada mesmo, parabéns para vocês, maravilhosa apresentação, gratidão demais. Muito obrigada também, em nome de todo o grupo, professora Eli. Podemos? Sim, podem, sejam bem-vindas. Agora a educação física, não é? Ficou Ana Patrícia, André Cristina, Anglerson, Antônia Janeci e Clélia. Tem alguma mudança nos grupos? Não, depois a gente conversa no paralelo, que alguns colegas não vão participar hoje, por exemplo, tiveram problemas mesmo. Então tá bom. Tá? Então, pode passar para o próximo slide, que já tem o nome do pessoal e já apresenta aí. Isso aí, tá ótimo. Então, boa tarde a todos. Vou tentar ser breve. Eu não tenho o poder da síntese, mas vou tentar aqui. Eu estou colocando o cronômetro aqui do meu ladinho. Então, esses são os colegas que participam do grupo, né? E depois eu acho que a gente disponibiliza os slides, né, para as pessoas. Não sei se vocês estão fazendo print também da apresentação. E aí depois os detalhes dá para ler com calma, né? Quem somos, enfim. Pode passar para o próximo, por favor. A colega Antônia está aqui também, né, Antônia? Daqui a pouquinho ela também vai falar um pouquinho. Então, assim, só para nos localizar, né? Nós somos o grupo 3, e aí eu coloquei aqui no slide onde estamos, nós estamos falando da educação física nos anos iniciais, isso é fundamental. Peço desculpa pelo meu aparelho, que às vezes eu tropeço nas palavras, e, gente, é um saco falar com o aparelho. Pode ir para o próximo, por favor.
Então, assim, só para a gente começar a discussão de tudo isso que os outros grupos apresentaram, né, a gente está afinado, todos os grupos têm o mesmo propósito, felizmente, assim, um baita de uma formação que a gente recebeu e que a gente já está desdobrando na apresentação e nas nossas práticas, né. E aí, de tudo isso, assim, eu destaquei dois itens lá do BNCC, que é uma coisa que acalenta o coração da gente, que é pensar no plural, né, nas infâncias, no plural. Né, nós não temos um padrão de criança, um tipo de infância, um tipo de escola, um tipo de turma. Então, isso nos dá um espaço para fazer vários trabalhos pensando na diversidade. E, primeiro ponto, né, e o segundo ponto é necessária continuidade, a experiência em torno do brincar. Nós estamos falando dos anos iniciais, né, mas bom seria se nós tivéssemos a possibilidade de continuar brincando, inclusive em outras faixas, né, em outros momentos. São duas coisas importantes que pautam a nossa fala, não do nosso grupo, mas dos vários grupos que apresentaram aqui, que eu vi a presença desses dois itens importantes. Pode passar, por favor, Janine. É engraçado como nós somos professores, estamos acostumados a falar público, né, mas na hora de apresentar a gente fica tensa, eu tô gelada, gente. Bom, vamos lá, rapidinho, assim, sobre educação física nos anos iniciais, precisa abordar uma diversidade de características, entre elas o aspecto cultural, dinâmico, diversificado e pluridimensional, que é um pouco de tudo isso que a gente falou em todos os grupos, né? Pode passar para o próximo, por favor, Danilo. E aí eu queria só destacar aqui 3 elementos fundamentais como umas práticas corporais. É nesse momento que a gente pode, de diversas formas, falar para os nossos alunos e para os pais também, em alguns momentos de reuniões, do autocuidado. Né? Então, todo momento que vocês olharem a nossa apresentação aqui, pense que a gente está sempre pautando aprender o autocuidado, a gente está aprendendo a se cuidar agora na fase adulta, porque essa discussão é um pouco mais presente, mas a gente tem a possibilidade de já reforçar essa necessidade de autocuidado da saúde mental, autocuidado em se relacionar com os outros na sala de aula, autocuidado da prática das atividades. Então, essas práticas corporais nos lembram muito essa discussão. Então, 3 itens ali. Movimento corporal como elemento essencial, né? Então, se eu sou uma criança uma criança gorda, né, que tem dificuldade de determinadas atividades, né, não vou passar por situações traumáticas como eu passei, com os professores, inclusive, por não conseguir desempenhar determinadas ações. Qual é a minha sensibilidade hoje, nossa sensibilidade enquanto professores? Né? Não é impor, lá na frente tem isso, não é, a imposição, na verdade, pode ser substituída por negociação, porque, inclusive, você trabalha com a criança no negociar, na conversa, no entender, no ouvir. A gente precisa ainda muito aprender a ouvir, porque, às vezes, a pressa na sala de aula não nos permite, por mais que a gente tenha sensibilidade. Mas, enfim, então, o movimento corporal como elemento essencial, não só no sentido de atividade física, mas na atividade de integração com o outro, né, com o limite do outro principalmente. Organização interna, de maior ou menor grau, pautada por uma lógica específica, né? Então, assim, eu preciso ouvir, negociar, mas tem um limite ali da gente fazer acontecer as situações. O terceiro é o produto cultural vinculado ao lazer, ao entretenimento e ao cuidado com o corpo e a saúde. Se é uma brincadeira, se é uma atividade integradora, eu preciso, né, ouvir o aluno para que não transforme essa atividade de integração em sofrimento. Né? Então, eu vou impor aquele aluno a fazer determinada ação do que ele não quer, e nós nem entendemos muitas vezes o porquê, que não é só pirraça, mas tem uma situação. Vou só pegar um exemplo rapidinho, o colega Anglisson. Rapidinho, por exemplo, eu tinha uma aluna que ela não queria participar, era uma aluna gorda, que não tinha, enfim, mas não queria participar de determinadas atividades. E eu entendia naquele momento que era o peso. A dificuldade não era naquele momento, ela já era uma pré-adolescente, na verdade eu sou professora de educação integral, então na integral nós pegamos alunos do 1º ano até o 9º, e ela tinha 9 anos, e
a blusa branca da escola já estava um pouco transparente para os seios, que já estava começando a aparecer. E aí, eu, por não ouvir pela pressa, eu imaginava que era o peso que ela não queria. Não era. Era só o fato da vergonha do corpo. Ela estava sempre escondida, sempre com a mochila, sempre com blusa de frio no calor. Então, só depois que eu parei para entender o que era conversar, foi que eu entendi que não era o peso. Então, essa coisa... E aí eu causava sofrimento em impor que tinha que participar, porque não era só negação. Mas, enfim, vamos passar para o próximo, por favor. Aí a gente vai entrar... Pode passar para o próximo. Não, só volta um, por favor, só para concluir o que eu acabei de apresentar, proporcionar o desenvolvimento das capacidades físicas, cognitivas e socioafetivas dos seus alunos. Muitas vezes eu presto atenção em desenvolver as capacidades físicas, mas não entendo que o socioafetivo vai me impedir de fazer esse desenvolvimento. Né? Então, vamos para o próximo, por favor. Pode ir para o próximo slide, obrigada. Pode ir para o próximo também. Unidades temáticas do componente curricular de educação física. Nós também temos algumas indicações de como desdobrar as ações, né? Que era brincadeiras e jogos, esportes, ginástica, dança, luta, práticas corporais e aventura. São itens que, na verdade, a gente precisa desdobrar em ações cumprindo a BNCC. Pode ir para o próximo. Sugestões de práticas pedagógicas para a educação das relações étnico-raciais, práticas, acho que está repetido aqui, mas pode passar para o próximo, por favor. Repetida a frase. Então, a primeira atividade que nós queríamos sugerir está dentro da educação física, o componente curricular, está indicada para entre o terceiro e o quinto ano, e aí a indicação é o futebol feminino, porque apesar de ser mais popular hoje, ainda não é tão praticado, porque na hora de dividir as turmas para fazer atividade, muitas vezes os meninos têm a agilidade já da prática, dá menos trabalho, e alguns colegas, às vezes, fazem a opção do menos trabalhoso. Então, as meninas sempre ficam no papel de torcida. A gente precisa rever isso, né? Então, primeiro, propor atividade conjunto com a turma de outro professor, então é bacana fazer com outro professor para a gente ter essa articulação entre turmas, não só da mesma turma. Participação das alunas deve ser voluntária e não impositiva, que a gente até em outro momento pode discutir o limite disso, que eu sei que é complexo. Mas, segundo passo, a primeira aula seria para pesquisar sobre o futebol feminino. Então, assim, a gente tem um universo de material para visualizar quem são, não só a seleção brasileira, mas o futebol feminino no mundo. Qual é a composição da nossa seleção atual agora, né, do futebol feminino? Quem são essas mulheres? Qual a origem dessas mulheres? Né? Como que nós sabemos quase tudo, até a vida íntima dos jogadores de futebol masculino, né? Uma coisa assim absurda, extremamente invasivo. E da seleção feminina, nós não sabíamos muitas vezes nem o nome. Né? Então, tirando a rainha Marta, né, todo mundo conhece, muitas vezes a gente não sabe nem o nome. Então, é uma possibilidade de mostrar referências positivas das mulheres, e aí a nossa seleção, na maioria, são mulheres negras, e aí você consegue fazer uma discussão diversa, inclusive só com a nossa seleção brasileira. Enfim, pode passar... terceiro passo, ensaiar palavras de ordem positiva para a torcida, destacando força, coragem e apoio. Vou resumir essa atividade, que a ideia é inverter os papéis, de que as mulheres, as meninas, as adolescentes, as jovens, as crianças, mulheres, separem-se em times, né, com cada tempo de jogo em 10 minutos, e que, nesse momento prévio, a gente estudou sobre a seleção, sobre as mulheres na seleção brasileira, enfim, e preparou essa torcida para a atividade na prática depois. Nisso, os meninos vão produzir material para que eles sejam a torcida, né? Então, essa coisa de torcer pelo outro é importante, aprender... Pode passar para o próximo, por favor, Danilo. Então, fazer a torcida qualificada pelo outro, pode já ir na sequência. O próximo. Fazer a torcida qualificada pelo outro, aprender, inclusive, a inversão de papéis,
Inclusive, a valorização aí entra discussão de gênero também, né? Então, assim, você precisa torcer pelo outro e precisa também torcer pelo outro em todas as áreas, inclusive os homens pelas mulheres, as mulheres pelos homens. Parece uma discussão simples, mas ainda não é. E aí, inclusive, com destaque, por exemplo, em manchetes de jornais, enfim, de material que possa dar esse peso visual na turma. Pode passar por o próximo, por favor, Danilo. Aí está um pouco dos materiais que poderia ser usado para preparar essa torcida e os objetivos dessa atividade, né? Identificar facilidades de dificuldade na participação esportiva, ouvir a turma, substituir a imposição da participação, respeito às regras, a valorização do trabalho coletivo e o protagonismo para solucionar os desafios também são habilidades. Então, se neste momento eu não quero fazer parte do time jogando, eu não quero ser uma jogadora, mas eu posso apitar o jogo, eu posso marcar os resultados, eu posso ter a bandeirinha ali do jogo. Então, você pode necessariamente pensar em outras atuações, necessariamente não apenas aquele padrão. Pode passar para o próximo, Danilo. Então, objetivo maior, valorização da potência e protagonismo feminino. A atividade irá mostrar a discussão de gênero e a reflexão sobre a existência do racismo no futebol, né, e a necessidade de superação. Então, também é um outro tema que a gente pode articular com essa atividade. Pode passar para o próximo, por favor. Pode passar para o próximo. Muitas letras, eu vou resumir. Antônia, foi a queimada, né? Oi. Você vai falar. Oi. Boa tarde. Meu nome é Antônia, sou estudante de pedagogia e daqui de Salvador. E a proposta e a atividade que eu propus foi queimada. Entre brincadeira e jogo, eu propus queimada. É uma brincadeira simples, não é? Divertida e que as crianças gostam. Então, essa atividade explora voluntária exercida dentro de determinado limite do tempo e espaço, criação e alteração de regras, combinando o coletivo e o ato de brincar em si. Essa brincadeira pode ser uma brincadeira assim coletiva, né? As crianças podem brincar e eu vou falar mais ou menos como ela deve ser. O primeiro passo, inicialmente é preciso formar 2 grupos com números iguais de alunos. Um aluno de cada grupo deve ser escolhido para começar a brincadeira. Então, forma-se um desenho, né, no chão, uma linha desenhada, separando um campo do outro, né? Então, cada linha é uma linha desenhada no final de cada campo, marcando o lugar para onde vão os eliminados. Que, no caso, as crianças que são eliminadas, elas são chamadas, tem que para um lugar chamado cemitério. As equipes se revezam jogando a bola a partir da linha divisória para tentar queimar algum do time adversário. Todos os jogadores têm que se desviar da bola ou segurá-la para não ser queimado. O jogador que for queimado é eliminado e vai para um lugar chamado cemitério. Ganha o grupo que mandar o grupo inteiro para o cemitério primeiro. Essa brincadeira, ela é conhecida em outros estados, como Paraíba, Rio Grande do Sul, o Distrito Federal, como queimada. Mas em outros lugares, como a Paraíba e Salvador, a Bahia, ela é conhecida como baleado. É um jogo que ajuda as crianças no desenvolvimento motor, entendeu? Também eles ajudam muito aquelas crianças que são inibidas, né, que não têm assim aproximação com outra criança. É um jogo também que traz determinação e dificuldade de interação das crianças que não se interam com as outras. Esse jogo ajuda porque é um jogo em equipe e um ajuda o outro. E também o jogador, ele tem que ter mira, ver assim onde é que a bola vai jogar, porque a queimada é dizer, quando uma criança joga a bola na outra, então, se aquela bola pegar na criança, o que é que acontece? A criança é eliminada do jogo. Outra coisa também,
É uma brincadeira de jogo de matriz indígena e africana e da cultura popular presente no contexto comunitário e regional. Pode ser uma brincadeira feita em outro espaço, certo? E é de comunidade, e também em outras regiões. A habilidade dessa brincadeira. Brincadeira e jogos de demais práticas corporais tematizadas na escola. Para iniciar, o professor reúne o aluno em círculo, num local determinado. Pode ser numa quadra, pode ser na quadra da escola, ou pode ser também em outro espaço. Né? Então, ele reúne os alunos em círculo, num local determinado, para então explicar a regra do jogo. A regra do jogo é simples. O material necessário pode ser uma bola específica, pode ser uma bola específica para o jogo de queimada, ou uma bola de futebol pequena. Pode ser qualquer, ou uma bola até feita pelas crianças, vai depender das condições de cada criança. E o que mais, meu Deus? É uma brincadeira também que acredito que devido... O que acontece com as crianças no caso do desenvolvimento, do que elas fazem, então pode ser uma brincadeira que desenvolve muito a aprendizagem da criança. Pode passar para o próximo, viu, Danilo? Pode fazer a leitura, viu, Antônia? Os objetivos interdisciplinares, valorização da cultura indígena e africana e das vertentes regionais e temporais das formas de brincar. Sim. Antônia, é um orgulho estar aqui apresentando com a gente, porque ela está nos últimos dias de entregar o TCC, né, Antônia? Olha, gente, eu ia desistir. Uma que você já me falou agora pela manhã. E eu estou com a cabeça, fazendo TCC, eu estou toda perdida. Peço desculpa pela minha apresentação. É isso, imagina. Muito bom, é isso mesmo. Bom, eu vou economizar nosso tempo agora, assim. Essa brincadeira em específico aqui, eu vou depois disponibilizar os slides para vocês lerem com calma, né? Também é uma sugestão do nosso colega, o Angliston, que eu nunca brinquei com as crianças, né? Nunca pratiquei, conheci agora na apresentação dele. Então, é uma atividade, é um jogo também, né? Está dentro das brincadeiras. É uma atividade em grupo. Pode passar para o próximo, viu, Danilo, por favor. Ah, já pulou geral. É uma atividade em grupo, a anterior. E depois eu deixo disponível aqui para vocês. A ginástica, a nossa próxima atividade também apresentada, ela também trabalha em grupo, né? E a ideia é que a gente consiga trabalhar com vários níveis de dificuldade. Na verdade, dá para trabalhar do primeiro ao quinto. Aqui a gente está indicando só do terceiro ao quinto. Mas só vou destacar que, como as atividades anteriores, a gente reafirma aqui que a turma deve ser dividida em 2 grupos, meninos e meninas misturados, não separar por gênero. Então, todas as nossas atividades também têm essa preocupação, tá? E aí, assim, nas várias atividades que a gente está apresentando, a gente pensa e sugere em fazer a divisão das tarefas entre as crianças. Então, por exemplo, na queimada, no tipo de fuzilado. E nessa ginástica aqui, por mais que sejam atividades diferentes, você divide as atividades entre as crianças, entre o que vai organizar os obstáculos, o que vai marcar o tempo, né? Então, o que vai desenvolver outras habilidades, a não ser, além daquela de fazer em si a ação da brincadeira, tá? Então, pode passar próximo, por favor, Danilo. O objetivo dessa última está dentro da ginástica geral, né? Nós temos 3 indicações. Volta, por favor, Danilo, só para eu lembrar. Está aqui. Está indicado no BNCC ginástica geral, ginástica de condicionamento físico e ginástica de conscientização corporal, né? E nossa atividade aqui está indicada, está identificada como ginástica geral. Pode passar para o próximo, por favor, Danilo. Aí, eu gostaria de fechar, está dentro do tempo aqui, que eu estou marcando, falta 2 minutos para 30 minutos, mas eu gostaria de, por favor, Danilo, solta para a gente esse vídeo, esse vídeo aí do YouTube, tem como você transmitir?
quando a gente fala das referências no esporte, deixa eu só ver com o Danilo, é possível transmitir, Danilo? Aí, só para vocês. Pode soltar. 56 segundos o vídeo. Rebeca Andrade, nossa, maravilhosa. Só de nós, né, adultos, assistindo um vídeo desse, já dá vontade de sair fazendo igual a Rebeca. Você imagina o que desperta isso visualmente com a música, que foi, né, escolhida a dedo, e aí tem toda uma discussão que é possível, uma outra referência, né, de que pode despertar várias discussões na sala de aula. É um vídeo que nos arrepia, porque a gente tem todo o conhecimento de como é importante, né, enfim, para essa discussão, para a superação do racismo, para a superação do machismo, enfim. Então, fica a dica desse vídeo para ser usado em sala de aula. É um vídeo curtinho, que pode ser visto várias vezes e que vai levantar várias discussões. Então, uma sugestão. Pode passar para o próximo, Danilo, por favor. Pode passar, né? Só para a gente ficar mais orgulhoso de ver a imagem. É importante o visual da sala, é importante mostrar, né? Então, e por último, não penúltimo, fica uma dica, pode passar para o próximo, Danilo, é a dança. E aí, assim, a música em si tem que ser escolhida também para ser trabalhada a letra, né? A letra, a questão do... Deixa eu olhar aqui onde eu consigo chegar, a habilidade. Identificar os elementos constitutivos, ritmos, passos, gestos das danças. A proposta é fazer o aluno conhecer os significados culturais expressos na letra da música escolhida. Assumir o protagonismo das relações entre corporeidade e produção estética. Autocuidado, cuidado com o outro, cuidado com si também é importante. Às vezes a gente aprende mais cuidar do outro do que de si. Então, o foco, a música fala sobre amizade. E aí, assim, a gente aproveita e fala sobre o fundo de quintal, mostra o vídeo na sala, fala da questão, né, geracional, fala da importância que existe nas afirmações das letras das músicas do fundo de quintal, né, para despertar, inclusive, sentimento de que podemos fazer diferente. Então, fica também essa proposta muito rapidamente, porque eu queria guardar, pode ir para o próximo, o tempo para a última atividade. Nosso foco é a Lei 10.639, inclusive meu TCC foi em cima da Lei 10.639 há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, mas nós tivemos, em 2008, eu fiz questão de colocar um texto, foi sancionada a lei pelo presidente Lula em 2008, Lei 11.465, porque a gente sabe que a disputa do espaço escolar, eu não lembro quem apresentou, acho que foi Danilo que apresentou lá no começo dos nossos seminários, né, estava muito presente, acho que na sua fala, Danilo, a disputa do espaço escolar é muito definida ainda, né, sabemos disso. Então, acho que é importante a gente saber que tipo de política, qual foi, quem foi, para o que foi, porque a gente sabe muito bem para quem controla tudo isso, né. Então, como é um espaço de disputa, eu quis colocar no slide aqui para a gente lembrar em qual momento da história, essas duas leis, 10.000 e 11.000, foi ratificada no Brasil, tá? E aí, pensando na Lei 11.465, que né, a Lei 10.639 já previa a obrigatoriedade do ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Agora, com a nova lei, confere o mesmo destaque ao ensino de história e cultura dos povos indígenas. Vou disponibilizar aqui o slide, né, os colegas, a gente disponibiliza no link.
E aí eu destaquei uma luta indígena que eu também não conhecia, que é o, acho que é assim que pronunciar, Ruca-Ruca. Desculpe se eu errei, mas a moça vai já corrigir. Pode passar para o próximo, Danilo. Aí eu queria reservar os últimos minutos de expor sobre essa atividade, soltando aquele vídeo, Danilo, por favor. É uma professora, é um vídeo curtinho, tem 3 minutos, mas o Danilo vai passar acelerado, né, em 1,5, 1,75, e não precisa passar todo. Eu só queria que vocês vissem a explicação da atividade, que é bem bacana. Dá, inclusive, para quem está dando aula virtual, dá para indicar para as crianças fazerem em casa. Pode pôr um pouquinho mais para frente. Eu não marquei os minutos. Pode pôr mais para frente, até aparecer de fato a luta. Aí, ela vai explicar. Isso, obrigada. Hoje vamos aprender sobre uma luta chamada Ruca-Ruca. Esse estilo de luta foi criado pelo povo indígena Bacairi e pelos povos do Xingu, localizado no estado do Mato Grosso. A luta é praticada pelos atletas de joelhos. Nesse ritual, eles têm que desequilibrar a outra pessoa, o oponente, principalmente segurando pelo joelho. Fora das competições, o Ruca-Ruca é um ritual tradicional para testar a força dos índios. Geralmente, ele é feito após o Quarupi, que é uma grande festa em homenagem aos antepassados. Grupos de jovens e crianças se enfrentam para aprender e se divertir. A arte marcial indígena ela é tão eficiente que ela é utilizada em formação de policiais militares e também em competições como o UFC. Para desenvolver a nossa força, o nosso equilíbrio e o nosso controle, nós vamos fazer um jogo chamado disputa de galo. Nesse jogo, nós temos que desequilibrar a outra pessoa. O mesmo princípio usado na luta do Ruca-Ruca. Preste bem atenção. Nós nos cumprimentamos e ficamos agachados um na frente do outro. Não pode encostar nem o joelho, nem o bumbum, nem o braço no chão. Se alguma dessas partes encostarem no chão, a pessoa perde. Então, nós tentamos desequilibrar a outra pessoa que está na nossa frente. A pessoa pode cair para frente, pode cair para trás ou pode cair para o lado. Neste jogo, fizemos o melhor de 5. Vamos ver quem ganhou? Após esse jogo, eu vou explicar a segunda forma de brincar. Pode passar um pouquinho mais pra frente. Eba, eu venci! A segunda forma, o professor Eduardo que vai mostrar. Ele brincou com a família dele. Nessa segunda forma, basta tocar no joelho da pessoa para fazer o ponto. Olha que simples e legal. Vocês podem brincar quem faz mais pontos em 5 tentativas, em 10 tentativas, da forma que vocês quiserem. Essa atividade trabalha agilidade, a coordenação motora, a atenção, velocidade, equilíbrio. São muitos os benefícios das lutas e dos jogos corporais, de oposição. Danilo, Bom, pessoal, obrigada. vou ficar aqui bem ansiosa para ver como que vocês se saíram nessa, hein? Um beijão a todos, estou com... Fica a dica que a gente não colocou lá no slide, mas do som, na hora que estiver apresentando, de ouvir na sala o som, né, das músicas indígenas. Então, é uma coisa que toca a alma da gente. Bom, é isso. Aí o próximo slide, por favor, só para a gente encerrar. Eu queria tentar ainda... um dos focos é diferenciar lutas e brigas, também dá para fazer essa discussão, né? O BNCC deixa o material lá inicial. A gente tem que trabalhar e preparar o material para fazer essa discussão na sala de aula. Pode ir para o próximo, por favor. Tá, e aí fica a indicação, tem um material vasto sobre as Olimpíadas Mundiais Indígenas, que é bem bonito de ver, é um negócio que deixa a gente emocionada só de assistir. E aí eu queria só reservar, eu sei que a gente já passou do tempo, eu queria só reservar um pouquinho, perguntar se a Antônia, o Anderson queria concluir mais alguma coisa, pode passar para o próximo slide. Por favor, Janine. Eu acho que é isso, considerações finais é isso. Anderson e Antônia, se vocês quiserem fechar. Assim, rapidinho, né? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Ok. Então, só complementando um pouquinho que a nossa colega Ana Patrícia comentou, é que todos esses jogos voltados para a educação física, eles podem ser adaptados conforme cada realidade vivenciada, né, nas comunidades específicas. Né, as diversas brincadeiras que nós utilizamos, tanto de luta quanto de dança, que a gente tem o conhecimento que as crianças gostam bastante de movimentar o corpo, dessa questão de correr, da competitividade, né? E aí, no caso, né, da queimada ou do tico-tico fuzilado, que a priori é um cone, mas nada impede da gente adaptar por objetos ou coisas que
de certa forma, representem ali a comunidade no qual aquela brincadeira está sendo adicionada, né? Então, é sempre bom a gente estar nessa questão da representatividade, como a Antônia bem colocou, a questão da Rebeca, que é uma referência para as meninas negras também, para os rapazes negros também, que podem se enxergar ali na figura da maravilhosa Rebeca, né, que fez uma apresentação belíssima, e eu só queria dar esse adendo mesmo da questão da representatividade, de representar conforme cada realidade que está sendo vivenciada a brincadeira. É isso. A gente queria falar um montão, que a gente gosta de falar, né? Todo mundo aqui, mas, enfim, agradeço a todo mundo. E aí, lembrando que, assim, a escolha, eu imagino que todos que estão aqui, a escolha por ser professor, educador, não foi a escolha de uma profissão, né? Enfim, sei lá, eu não vou me arriscar definir, não estou dizendo que é dom, não estou dizendo que é... Não é isso, tem várias discussões sobre isso, mas é algo que a gente emociona em que faz. Então, só queria fechar dizendo que a gente está aqui, né, para garantir uma educação antirracista que promova a valorização da diversidade humana, das múltiplas identidades, das diferenças. E aí vamos para a luta, porque o objetivo geral é isso, é a gente ter um mundo melhor. Agradeço. Obrigada, passamos por aí. Gente, que maravilha, que coisa boa. Agora, e dentro do prazo, né? E foi incrível, gente. Quanta partilha de saberes, muita gratidão. A gente acaba sempre aprendendo muito mais e mais, gente. A gente não pode desfazer esse grupo, porque a gente precisa muito uns dos outros para a gente aprender muito mais. Nossa, como a gente é sabido, né, gente? Como a gente busca conhecimento. E a gente fica, assim, emocionado, porque quando a gente vê os vídeos, quando a gente vê o que a gente está pesquisando para apresentar, a gente já vê os nossos alunos fazendo, né? Eu não sei por quê. A gente tem uma visão, gente, a gente já vê os nossos alunos fazendo, aprendendo, já vai ser aquele movimento na sala, na escola, e vai ser tudo maravilhoso. É assim que a gente é, gente, professor, é uma coisa mesmo, né? Eu só tenho muita gratidão, achei as apresentações maravilhosas. Vou passar a palavra para alguém mais do grupo. Yara, se você quiser complementar alguma coisa. Yara? Contra a Yara não fala, deixa eu só lembrar uma coisa, professora. Eu marquei uma coisa que a senhora disse lá no início do curso, que foi uma apresentação que a senhora estava fazendo de uma atividade das crianças balançando no cipó. Sim. Aí eu fiquei aqui, eu falei, meu Deus do céu, eu já conheci realidades onde os professores iam lá e cortavam o cipó, mas ninguém ia brincar. Então, assim, é diferente, a diferença é essa, eu não preciso ter uma estrutura, é o olhar, né? É o olhar, como é importante deixar as crianças brincar no cipó, porque, assim, é questão de autoconfiança, enfim. É a sensibilidade, né? A gente precisa ter essa sensibilidade. Sim. Você não vai complementar? Ela quer mais ouvir as riquezas, a Yara falou. Quer mais ouvir as riquezas que temos nos trabalhos. Algum colega? Alguém quer complementar alguma coisa? Eu estou extasiada, gente. Extasiada mesmo. Que esse curso, hein, gente? Que curso maravilhoso, né? Ô, turmas, poxa vida, olha, eu sei que não foi uma boa apresentação para minha. Meu Deus, foi sim, Antônia. Mais de quantos dias sem poder dormir, preocupada com o meu TCC. Eu ainda não sou professora, mas eu creio que todas essas experiências estão sendo boas para mim. Todas essas experiências. Eu estou colhendo tudinho, que quando chegar a minha vez, eu pretendo fazer as mesmas coisas, ou melhor, né? Procurar melhorar. Com certeza. Tem um personagem que dizia, não se subestime, mulher. Não se subestime, mulher. Mas eu vou ser sincera com você, mas eu fiquei tão nervosa. E olha que eu já fiz algumas apresentações, né? Mesmo no estágio, mas dessa vez, eu me superei e nervoso. Já pensou, hein, Antônia? Já estrear na profissão, falando para o Brasil todo? Gente, que maravilha! Uma estreia assim, de excelência. Mas eu peço desculpas. Eu espero que a próxima eu esteja mais calma. Antônia, foi lindo. Você está se cobrando muito. Sim, Patrícia, isso mesmo. Saiba que foi lindo, sim, e o nervosismo, a emoção faz parte. Sabe por quê? Esse curso, a gente está bebendo da fonte.
Sabe o que é beber da fonte? Então, você olha assim, você fica encantado com quantos saberes, com quanta partilha. É maravilhoso. Então, é assim, não se sinta, eu falei pouco. Não, você foi excelente, como todos os outros. Eu também estou encantada. Queria agradecer pela partilha, por tantos saberes, por tudo que vocês nos presentearam hoje. E como diz a professora Elíria, esse grupo não pode acabar, porque assim, a gente se encontra nesse encontro, eu falo isso direto, e o que eu falo, assim, é muita troca de experiência durante a semana. Então, você pode ver, a gente é movimentado o grupo a semana inteira, a gente não pode parar mesmo. Então, gratidão, meninas, pelo excelente encontro de hoje, pela partilha, né? Estou muito feliz também. Gente, esse curso, ele deixa assim, Antônia, para a gente, sabe, um aprendizado tão grande, que eu acho que esse é o maior objetivo, que é o que a Flávia busca, né? A professora Flávia, ela tem uma sensibilidade para fazer essas coisas, sabe? Ela coloca as pessoas, ela acredita mais em nós que nós mesmos, sabe? E eu falei para ela, depois que ela disse, você vai apresentar e você vai estar à frente, ela já vai colocando assim, meu Deus, tem professoras doutoras, tem coordenadoras de núcleos, eu não sei falar, não vou conseguir. Vai sim, nós estamos aqui para partilhar saberes, estamos todos juntos, por isso que está todo mundo inscrito. Então, não tem isso de eu não fui bem, eu estou aprendendo com pessoas incríveis, maravilhosas. Eu acredito que a única estudante que tem sou eu, né? Porque nada, nós somos todas estudantes e pesquisadoras, aqui todo mundo é estudante, professor não para nunca de estudar. Para sempre, Antônia. Mas eu falo assim, todas vocês já são graduadas, e eu não tenho nenhuma graduação ainda. Estou almejando, estou chegando, já estou completando. Nós temos que partir do princípio que todos temos saberes a ser compartilhados, independente dos nossos títulos. Nós estamos numa luta que é uma luta desigual, né? E com os nossos saberes e com o que a gente vai aprendendo uns com os outros, nós vamos juntos enfrentar uma sociedade racista para transformar essa sociedade em uma sociedade melhor. Não importa quem tem mais título, quem tem menos título, o que importa é os nossos objetivos. E nesse grupo, nós estamos todos de mãos dadas. Nós temos um só objetivo. Quem tem mais títulos, quem tem menos títulos, quem é graduado, quem... Estou falando para ti, Antônia, que eu estou falando aqui, fui falar para professores doutores, coordenador, quando é a professora Piedade, que está aqui. Eu fiquei super nervosa, mas é isso mesmo, entendeu? É segurar na mão e dizer, somos doutores, somos professores, somos graduandos, somos acadêmicos, mas nós temos um objetivo e eu estou junto com você, para aprender junto. É essa a nossa missão, essa é a missão do educador, e esse é o nosso maior legado é esse é o nosso maior presente, ver todo mundo aqui partilhando de saberes e apresentando. Foi lindo, tá maravilhoso. Eu só tenho gratidão demais a dizer para vocês de estar participando desse momento. Obrigada. Alguém mais? A senhora Flávia está aí? A Flávia está, Danilo? Eu não vi ela entrar, não. Não? Yara, você não quer falar nada? Alguém mais? E a gente está dentro do prazo, né, Danilo? Ainda são 10h31. Isso. Bom, não temos mais nada a declararmos, né? A Yara também não quer comentar, a gente só tem assim, a gratidão mesmo. Foi muito maravilhoso, está sendo tudo maravilhoso. Professor Wesley, olha aí, Yara, a gente aqui conversando, e o professor Wesley falando para a gente, um doutorando, né? Pesquisador, todos somos estudantes, porque professor não para nunca de estudar, né? Não. E, gente, só muita gratidão. Muita gratidão. Wesley, venha fazer parte dessa trupe, porque essa trupe precisa de pessoas assim, fortes e antirracistas, não é isso? Muito obrigado, professora Eli. Agradeço pelo acolhimento, pelas palavras. Foi uma satisfação poder participar desse cenário. Sim, com certeza. Gente, então, parabéns a todos. Vamos fazer a foto final. Liguem suas câmeras. Vamos fazer a foto final para postar. Gratidão, muito obrigada. Foi maravilhoso. Vamos fazer umas palminhas, que é para a gente passar nas fotos aí, por favor. Foto final, liguem as câmeras, Danilo. Quando já você diz. Estou magra. Estou linda, cheirosa. Oi, estão ouvindo? Sim.
Vou Sim. contar até 3. Tá. 1, 2, 3. Já. Maravilha, Já tirei. gente. Muito obrigada. Beijo no coração Obrigada de vocês. também. Uma semana iluminada. Que assim Tá seja. bom? Beijo, e a gente vai se falando no grupo. Tchau. Bom fim de semana para todas. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.